Olá, pessoal, de volta. Daqui a pouquinho nós retornamos. Eu já recebi aqui vários relatos muito bacanas. Então, eu vou dar mais 5 minutinhos para quem não terminou, terminar. Professor, Sim, você pode olhar se o meu. Eu te enviei de novo lá, só que aí eu mudei agora. Aí você pode olhar se deu certo, hein? já vi, já li. Uhum, recebi sim. Enquanto vocês terminam, eu vou ler para vocês o que um aluno de outra sala fez. Ele fez um poema, mas era outro exercício. Mas eu achei bem interessante. Deixa eu só ver. Existem algumas palavras aqui que eu não posso pronunciar. Então ele escreveu assim: a justiça não é cega. Ela tem gênero e cor. Vê sua classe social, opção sexual. Se você é o oprimido ou se é o opressor. Enquanto libera branco rico, mata trabalhador. Mulher, e essa foto sua, parecendo uma P, né? Não saia assim na rua. Não diga que não avisei. Ô preto, cadê o RG? Quem comprou isso foi você? Toma 2 tiros nas costas. Se perguntar, só revidei. E esse esquema asqueroso, opressão com aval do Estado, enquanto estupro é culposo, todo preto é culpado. Diversidade, maravilhoso, mas quem é gay tá ferrado. Enquanto uns não têm almoço, outros comem do mais caro. Então ele fez, creio eu, no formato de uma letra de rap, né? Que tem esse caráter de crítica social.
Mais 5 minutinhos, gente. E pronto. É um parágrafo. Agora, esta turma do segundo ano é uma turma que se destaca pela escrita. Então, temos expectativa com relação a vocês no terceiro ano. Vocês sabem a importância que a redação tem para o Enem, claro, mas para a vida também. Bem, eu creio que quem tinha que escrever já escreveu, não é? Então, a gente pode agora comentar. Alguém gostaria de ler o seu relato para os colegas, de compartilhar o seu relato? Se a pessoa tiver vergonha de ler, eu mesmo posso ler. Eu posso ler. É um relato fictício que eu inventei. É fictício? Então, Ambembe, por favor, leia para nós o seu relato fictício. Vamos lá.
Vou contar uma história sobre mim. Quando eu tinha 13 anos, me apaixonei por uma garota da escola. Se chamava Antônia. Ela era uma menina muito bonita, alta, com uma linda pele escura. Certo dia, decidi me declarar para Antônia. Eu era uma criança que tinha muita vergonha, então fiz uma cartinha. Pedi para passarem até ela durante a aula, mas quando ela chegou na mão de um dos meus colegas, ele roubou e a leu em voz alta. Eu, que já era tímido, me encolhi de vergonha. Foi um trauma para a vida toda. Acabou. Acabou? Acabou. Quem nunca passou por isso, né, gente? De cartinha, e aí o colega vai e pega a sua cartinha. Quando a gente é criança, a gente é cheio de crença, né, de namorar. Uhum. Ai, eu fiz uma vez uma cartinha para uma menina, na época da escola, ela rasgou na minha cara na hora do recreio, assim. Então, são situações estranhas, né, pelas quais a gente passa. E já aconteceu também de um colega mandar uma carta para uma menina, como se fosse eu que tivesse escrito, e a menina veio querer me beijar na hora do intervalo. Eu só me lembro que eu me escondi no banheiro da escola. Gente, são tantas situações. Alguém mais quer ler o seu relato? Seja ele real ou fictício? Os colegas estão curiosos para saber os relatos de vocês. Gabriel, o seu relato, por que você não lê? O meu relato, professor? Eu vi o seu relato, ficou interessante. Tem Ah, não, vergonha? mas eu tenho vergonha. Uhum. Ah, gente. Ô, Gabriele, você tem vergonha também? Ah, eu não quero ler ele, não. Ah, entendi. Gente, que povo vergonhoso. É que nessa fase da adolescência que vocês estão, a gente tem a noção de que as pessoas julgam a gente, tudo que a gente faz e fala. Então a gente fica inseguro, até porque nós estamos no processo de construção da nossa identidade, né? Com o passar do tempo, você vai ficando mais velho, você vai ficando mais seguro de si. Então, o que as pessoas falam ou pensam não te incomoda mais, não te afeta mais tanto. Então, sim, quando você é adolescente, você tem uma certa insegurança. Eu tenho passado isso numa outra instituição em que eu estou escrevendo um livro com publicações dos alunos, alunos inteligentíssimos, mas não querem colocar foto no livro. Os meninos, né? As meninas não, gostam de foto. Há meninos que nunca tiraram uma foto, nem no Instagram tem foto, nem no WhatsApp, porque tem vergonha da sua imagem, né? Então, isso acontece na adolescência, a insegurança, a timidez, principalmente no caso dos meninos, por conta de espinhas, ser muito magro e diversas outras situações assim, mas que depois de um tempo você acaba superando. Hoje eu tenho arrependimento de não ter tirado fotos quando eu era adolescente, ou de ter rasgado as minhas fotos e jogado fora, né? Porque eu preciso de foto dessa época para colocar nesse livro, não tenho. Então, a própria insegurança, a timidez, são temas para você escrever. Eu era muito tímido na escola, né? Extremamente tímido, mas eu queria fazer amizade, não conseguia fazer amizade na escola por conta da timidez. Aí, mas eu sempre fui inteligente, modéstia à parte. Então eu queria fazer amizade, mas era muito tímido.
e eu pensei numa estratégia. E deu muito certo essa estratégia que eu pensei. Não aconselho ninguém a fazer isso. Eu levei algumas revistas de adultos, né, que não são para pessoas da nossa idade, e levei essas revistas e sentei na hora do intervalo no pátio da escola, cheio de gente, né, e comecei de forma propositada a folhear as revistas. Folhear de modo que todo mundo visse. De repente, encheu de gente ao meu redor para compartilhar a leitura, né, das revistas. E desde então, me tornei popular e aí fiz amizade. Ninguém tem um relato de como superou a timidez que possa ajudar o Gabriel e a Gabriele? E já que todos são muito tímidos, né, eu vou ter que fazer o próprio os meus relatos aqui. Me expor. Claro que me expor naquilo que é possível dentro do horário. Vou falar sobre amizade. Gente, amizade é uma das coisas mais incríveis que existe na vida, porque você não conhece a pessoa, às vezes você vê a pessoa na sala de aula e você tem uma birra com aquela pessoa, nem conversa com ela, e de repente vocês ficam unha e carne, né? E amizade, para mim, é muito importante, mas eu tenho uma característica bem peculiar para fazer amizade. Porque a amizade geralmente surge naturalmente, não é? Do nada, você vai ficando amigo daquela pessoa. Eu não. Eu olho para aquela pessoa e falo, eu quero ficar amigo daquela pessoa. Então é algo meio que proposital. Então eu tive um amigo no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Na verdade, eu vi ele e falei, vou ser amigo desse menino. E aí, como eu fiz para conquistar a amizade dele? Usando novamente estratégia. Eu já tinha uma amiga e a gente tinha mania de fazer brigadeiro. Mas a gente era tão pobre que era assim, aí ela dava o chocolate, eu a manteiga, eu o leite condensado, uma outra menina a manteiga. Então nós fomos à casa dela e fizemos brigadeiro, cada um ficou com 50 brigadeiros assim, e eu levei esses brigadeiros para a escola. Esse menino sentava na minha frente, eu não comi um brigadeiro sequer, mas eu deixei o, a, sei lá, o pote de brigadeiro aberto assim, com todos os brigadeiros à mostra. Ele então viu e falou, nossa, que brigadeiro! E começou a salivar, de vontade de comer. Aí eu ofereci um brigadeiro, ele aceitou, aí parece que ele gostou muito, né? Eu ofereci mais, e a partir daí ficamos amigos, e nós somos amigos há 18 anos. É uma amizade muito importante, para mim, claro, né? E é o amigo com quem eu tenho mais proximidade. Sobre amizade, alguém tem algum caso de amizade que fez na escola e que marcou? Ou ninguém tem? Se lembra?
os amigos da escola. Sobre a escola, o que eu posso dizer sobre a escola? Eu vou falar sobre um trabalho que havia na escola. Eu estava na oitava série, né, nono ano hoje. Era um trabalho de história. E eu escrevi uma peça teatral para o meu grupo apresentar. Mas o meu grupo, só de meninos bagunceiros, né? A gente não estava levando muito a sério. Aí um grupo de meninas muito estudiosas viu a gente ensaiando e vieram ver o texto, o roteiro da peça. Acharam muito bom e se ofereceram para comprar o meu roteiro. Eu pensei, mas eu fiz esse roteiro para o meu grupo apresentar, trabalho. Elas estão querendo. E a proposta era uma semana de merenda que eu teria, né, na cantina. Aí eu era muito sem cabeça, né, não tinha maturidade, vendi a minha peça teatral e ainda, além de vender a peça teatral, eu ainda treinei essas meninas para apresentar. Eu sempre tive facilidade com teatro, assim. Aí, no dia da apresentação, o meu grupo foi péssimo, mas péssimo mesmo. Porque a gente não preparou nada, né? O que eu havia preparado, passei para as meninas, e a gente também não estava levando nada a sério. E logo depois foram as meninas apresentar o teatro. Elas fizeram teatro, a gente fez apresentação comum, elas foram o único grupo que fez uma apresentação em forma de teatro. E aí o professor, que já era muito fã dessas meninas, ficou impressionado, elogiou demais a apresentação e falou para a gente assim, naquela época os professores humilhavam os alunos, né? Vocês têm que ter vergonha na cara, olha a qualidade desse trabalho que essas meninas fizeram, que coisa genial. Vocês são incapazes de fazer um trabalho desses, porque vocês não pensam, vocês só sabem brincar, fazer bagunça, vocês são incompetentes. Vocês jamais teriam condição de fazer uma peça dessa. E eu comecei a rir, porque eu era debochado, porque eu rindo, porque era eu que tinha feito, né? É uma situação da qual eu me recordo até hoje. O Matheus também enviou a dele. Matheus, você quer contar o seu relato, Matheus? Acho isso, não sei. Tem vergonha também? Não, não tem não. Mas se você quiser, eu posso ler para você. Pode ser. Tá, eu vou ler o do Matheus. Vou esperar carregar aqui. Então, o Matheus fez um relato de superação. Eu sempre sonhei um dia poder jogar bola em outro estado, país. Isso veio acontecer ano passado. Porém, até eu chegar onde consegui, não foi nada fácil. Quando eu tinha por volta de uns 10 anos, fui fazer um teste em um time de futebol. Treinei, passei e comecei a jogar pelo time. Entretanto,
Depois de alguns treinos, vi que alguns meninos vieram zombar de mim, por não ser da idade deles, da altura deles, e nem meu futebol ser comparado ao deles. Muitos acham que jogar futebol é fácil, mas nem todos veem que garotos como eu sofrem ao decorrer de ir atrás do sonho de moleque. Muitos falam é só chutar uma bola, mas ninguém vê as depressões que podem existir, a pressão, as rejeições que estarão à espera e muitos outros motivos. Graças a Deus, cheguei até longe e sei que, se eu não desistir, chegarei mais longe ainda. Acredito que, se minha hora ainda não chegou, ainda irá de chegar. Creio que nada é no meu tempo, e sim no tempo de Deus. Que maravilha o relato do Mateus. Muito bem, Mateus. Relato de superação. Às vezes, na superação, a gente faz coisas que jamais imaginaria. E onde você chegou a jogar, Mateus? Lá no Rio, professor. No Rio de Janeiro? Uhum. Qual clube? No Rio São Paulo, que jogava pela segunda divisão do Carioca. Nossa, que chique! Eu só não entendi, você falou que não era da altura, você era baixo ou alto? Uhum. Era Abaixo. Deve ser para posição, né? Porque jogador de futebol, dependendo da posição, não precisa ser muito alto, né? Mas geralmente os mais altos são zagueiros, goleiros, agora atacante, meio de campo, não são muito altos, né? Acho que são até baixinhos. Os brasileiros. Realmente existe essa ideia de que o futebol é algo com o qual a pessoa nasce, um dom fácil. Não é fácil não ter um controle de bola, domínio de bola e você saber, principalmente, se manter no topo, porque chegar ao topo é difícil, mas mais difícil ainda é se manter, porque a concorrência é enorme. Então a gente vê muita gente que começa a carreira, vai bem, depois some, ou então não consegue engrenar, faz escolhas erradas, vai para times em que fica na reserva e não joga, e aí você não aparece. Então, as escolhas também são muito importantes. Às vezes, você tem uma oferta de um time que vai pagar bem, mas você vai ficar na reserva, e outro time que não paga tão bem, mas você vai jogar, e as pessoas vão te ver. Aí, no ano seguinte, você pode ir para outro time. Agora, se você for ganhar bem e ficar na reserva, quando o seu contrato terminar, ninguém vai saber quem é você. Então, são situações complexas, né, que envolvem a carreira de um atleta. Eu fui atleta também, mas eu era atleta de voleibol. Mas eu comecei tarde. Por eu ter começado tarde, eu tinha deficiências técnicas, né? Porque quanto mais novo você começa, mais fácil é aprender os fundamentos. Então, eu comecei tarde, eu tinha muitas deficiências, vícios, né? Que a gente fala, mas eu treinava 3 vezes por semana, treinava, mas na hora de jogar, o treinador não me colocava. Não me colocava de jeito nenhum. Sempre vinha alguém que não aparecia nos treinos, mas era muito bom de bola, e aí o treinador colocava essa pessoa. A gente ia reclamar e ele dizia, olha, ele não vem treinar, mas ele é melhor que você, que está treinando todo dia. Então eu tinha que ficar calado ouvindo isso, né? Aí houve um episódio em que nós fomos jogar numa cidade vizinha. E a gente sabia que não ia jogar, eu e os reservas, né? A gente não entrava praticamente nada. A gente só ia mesmo fazer turismo nas cidades. E a gente até levava muito lanche, fazia tipo um piquenique. Só que nesse dia, então nós íamos jogar à tarde, nós começamos a passear pela cidade. Eu, imaturo, né, fui seguir a cabeça de alguns colegas que falaram assim, olha, a gente não vai jogar mesmo um bebê? Eu tinha 18 anos, né, eu era maior de idade. É porque eu sou repetente de escola. Eu estava no 3º ano, mas eu já tinha 18 anos. Aí eu nunca fui de bebê, mas
levado pela turma, né, pela ideia de aceitação do grupo, eu fui beber com esses outros reservas. E nisso, um jogador, que era o capitão do time, viu a gente bebendo e contou para o técnico. A gente não sabia que ele tinha contado. E aí chegou na hora do jogo, o técnico colocou nós todos da reserva para jogar. E a gente estava tontinho. Ele fez isso de propósito, justamente para nos dar uma lição. E a gente tropeçava, caía, escorregava, você não via a bola, ou você via 4, 5 bolas, assim, você ficava zonzo, tropicava, rodopiava. Foi um vexame aquilo. Eu me lembro como se fosse ontem. Então, são situações, claro, de imaturidade, porque eu nunca imaginei que eu fosse jogar justamente nesse dia. Ele nos colocou justamente para nos dar uma lição. Então, o esporte ensina muito para a gente algo que é da ideia da disciplina e responsabilidade. Por isso é tão importante incentivar o esporte nas escolas, porque no esporte você aprende a ganhar, aprende a perder, aprende a lidar com as dificuldades, com as pressões, aprende a responsabilidade, companheirismo, lealdade. Então, são vários valores que o esporte traz para o ser humano. Daí ser tão importante. Eu, por conta de ter praticado esporte, eu sou muito competitivo, até muito. Então, é algo que eu trouxe para a vida de ter praticado esporte. Deixa-me ver se há algum outro relato aqui que a pessoa queira apresentar. Professor, Sim, eu demorei um pouquinho para escolher sobre o que eu ia falar. Eu posso mandar o meu relato? pode. Ok. Edviges, Larissa, vocês querem falar o relato de vocês? Tá. Eu vou ler, então, o da Edviges. Eu adoro ler os relatos, porque os relatos das pessoas, eles têm esse papel de motivar, porque às vezes você olha para uma pessoa, muitas às vezes você olha para aquela pessoa com certo preconceito, você olha para aquela pessoa com uma certa antipatia, e você não sabe por que a pessoa é daquele jeito. A gente julga, né? E às vezes aquela pessoa passa por situações ou passou por situações muito complicadas, e só o fato de ela estar ali, ela já está vitoriosa, não é? Vamos ver então o relato da Edviges sobre superação. Desde quando eu tinha 1 ano, minha tia tinha o sonho de ser mãe, porém ocorreu várias vezes tentativas e ela não conseguia gerar o bebê. Quando chegava nos 6 ou 7 meses, ela perdia. Alguns não chegavam nem a virar um embrião. Quando ela perdeu a Valentina, estava de 7 meses e foi a perda mais dolorosa para mim. Os médicos falavam que ela podia desistir, pois não existiam chances de ela conseguir ser mãe. Até que veio o nosso milagre, a Milena, que hoje está com 2 anos e de muita saúde. Ela nasceu prematura, porém sem nenhum problema de saúde. Então, realmente, você vê um relato milagroso, né? Muito bacana essa ideia do milagre. E milagres acontecem. É claro que não é milagre no sentido, se você não é religioso, não é, você pode achar que não é milagre, mas para a pessoa que vivencia uma determinada situação, aquilo é para ela um milagre. Não é? Muito bons relatos.
relatos de superação, relatos de amizade, de fraternidade, de medo. Acho que eu já fiz muitos relatos aqui. A outra atividade, que é sobre... tá, eu preciso receber o da Clarice. A outra atividade, que é sobre as paródias, a gente corrige na aula que vem. Por enquanto, ainda não recebi a sua, Clarice. Estou aguardando. Deve estar chegando. Gente, ultrapassei o tempo... Oi? Eu acabei de mandar. Tá. Eu ultrapassei o tempo da aula aqui, pessoal. Hoje, eu não sei o que está acontecendo com o meu Zoom. Ele não está indicando o tempo. Sim, recebi. Ah, ainda não passou o tempo, não. Então, na verdade, é o meu relógio que está errado, então. 10 até 10h50. Ah, tá. Meu relógio que está errado. Meu relógio está marcando 10h57. Clarice, você quer ler o seu relato? Ah, professor, não quero não. Se você E quiser quer... ler, tudo bem. Tá, eu vou ler. Eu não tenho vergonha de ler, eu gosto de ler. Treinar a leitura. Então, vou abrir aqui o relato da Clarice para lermos. Então, pessoal, agora fiquem atentos à leitura. Minha família é muito grande e diversificada. Cada um possui uma personalidade inigualável. Uma das características mais marcantes da minha família é a presença de mulheres extremamente fortes e donas de si. Tenho o exemplo da minha bisavó, que nasceu em 1920. Foi ativista do Partido Comunista, era muito culta, gostava muito de ler e tive a honra de conviver com ela até o ano de 2016, quando ela faleceu. É uma família muito unida e isso nós devemos ao meu avô materno, que tem hoje 93 anos, é lúcido, sempre divertido, amoroso, gosta de dançar, namorar e sabe viver a vida. Eu sou muito grata a todos eles que me ensinaram a cada dia o que é o amor, a fraternidade e a união. Muito interessante, viu? Que bacana o relato de família da Clarice. E achei curioso também o fato de a sua avó, uma mulher muito audaciosa para a sua época, né, ser culta e ter participado do Partido Comunista. Quando vocês estiverem no terceiro ano, vocês vão estudar um pouquinho sobre isso na literatura, porque na década de 30 do século XX, houve uma geração de escritores brasileiros comunistas que eram idealizadores do Partido Comunista. E esses escritores, então, inauguraram o que nós chamamos de modernismo regionalista. Aí você tem Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, todos eles comunistas e todos eles escrevendo literatura voltada para questões sociais. É a década de 30, chamado romance de 30, quando o comunismo estava em alta entre esses intelectuais brasileiros. Então, possivelmente a sua avó tenha ouvido falar deles ou, quem sabe, até conhecido, porque eles eram lideranças comunistas até que se tornaram escritores famosos, né? E sempre escrevendo sobre essas temáticas ligadas ao comunismo.
Bem, pessoal, obrigado pelas escritas. É muito bom ver relatos assim. Na aula que vem, então, nós trataremos das paródias, certo? Então, bom dia a todos e até sexta-feira. Tchau.